Bom, então, já destinei os gatos, fechei a porta, espero que eles não abram. Voltando. A semana, então, adquire uma importância muito grande, porque é um ponto inicial, melhor dizendo, é um marco oficial de alguma coisa que está em ebulição e que vai mudar e que está mudando. Evidente que é uma coisa bastante localizada no início, é apenas em São Paulo. Não acontece em Porto Alegre, não acontece no Rio de Janeiro, não acontece na Bahia, não acontece no Nordeste, acontece em São Paulo, na cidade de São Paulo. Mas isso depois acaba explodindo para outros lugares. E a semana em si foi um show mesmo, foram 3 noites, estou comendo uma balinha, foram 3 noites alternadas, né? Em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo, que é bastante pomposo e tal. E a apresentação dessa garotada toda. E Villa-Lobos, por exemplo, estava lá. Ele era um dos participantes da Semana de Arte Moderna. Foi de fraque, música erudita, né? Foi de fraque e pantufa. Pantufa que a gente usa dentro de casa. E o Ronald Carvalho, que eu estava falando no outro vídeo, ele vai e diz, né, os poemas e tal, na escadaria do Teatro Municipal, e é achincalhado e tal, tal. Então, mas aquilo foi um estrondo fantástico, né? Isso foi a Semana de Arte Moderna. As repercussões imediatas, ficou todo mundo meio em choque, assim, mas perceberam que havia alguma coisa, né? Aquilo não era uma loucura total, assim, não era uma totoquice do pessoal, né? Sem ele nem beira. Não, era tudo de caso pensado, muito bem pensado. Aliás, a arte, ela é a expressão de sentimentos, etc., etc., mas tudo isso é muito bem pensado, através da forma. Lembro que eu já falei para vocês em outros momentos, né? A literatura, a palavra literária, ela é feita de um componente de significação e um componente de significante, para usar o jargão sociriano, né? A forma e o conteúdo. E a forma é pensamento. O conteúdo também acaba sendo. Mas, enfim, aquilo rendeu frutos e tal, e foi no início uma grande confusão, mas muita gente ficou pensando sobre essas coisas. E a turma toda que começou a regimentar, né, a se reunir e conversar e discutir sobre as questões e tal, começa, então, a elaborar os seus projetos particulares, pessoais, né, dentro de cada das respectivas manifestações artísticas. Por exemplo, Oswald de Andrade, que vai atuar muito fortemente nesse início, né, do que a gente vai chamar depois de modernismo, que era casado com Tarsila do Amaral, que revolucionou a pintura brasileira, e assim, de Cavalcante, e sei lá, uma série de outros artistas que estavam incluídos nisso, Mário de Andrade também, aí entra Manuel Bandeira também, mais adiante, bem mais adiante, nos anos 30, aí já entra Carlos Drummond de Andrade, e um pouquinho depois começa a aparecer Mário Quintana, daqui de Porto Alegre, Cecília Meirelles, e aí vai, né? Aí o negócio explode e vai adiante e toma conta do Brasil. Mas a semana em si era uma coisa relativamente pequena, embora muito pomposa, porque foi feita no Teatro Municipal, em São Paulo, e rendeu muitos frutos, né? Uma coisa muito interessante. O que estava por baixo do pensamento dessas pessoas, né? Basicamente, 2 correntes de pensamento, né? De um lado, o futurismo, que foi pensado durante a Primeira Guerra Mundial. Já disse para vocês que a Primeira Guerra Mundial é fundamental para se entender isso.
e o romantismo brasileiro também, né? São duas coisas extremamente, são dois acontecimentos históricos fundamentais para se entender o que aconteceu, né, no Brasil no século XX, né, depois da Semana de Arte Moderna. Mas, então, há o futurismo, né, do Marinetti, que é pensado por Marinetti, tal. Depois ele vai descambar lá para uma questão política muito triste, né, que isso vai descambar no fascismo italiano, mais adiante, né, aí já na Segunda Guerra Mundial. Mas, então, o início do Marinetti, que ele vai chamar de futurismo, pensando sempre nas coisas do futuro, como serão essas coisas do futuro? Pensa que isso aí é 1917, gente. E ele pensando como será o futuro. Ele não podia imaginar o que ia dar, né? Mas tentou. E aí ele vai pensar a palavra poética nesse sentido de economia vocabular. Muita da poesia futurista, entre aspas, né, ela é feita com classes gramaticais que se bastam a si mesmas, tipo, como é que eu vou dizer, sem adjetivos, sem advérbios, que são coisas que modificam o nome, que modificam o substantivo, né? Substantivos e verbos, basicamente, porque é rápida. Então, a qualidade do futuro, segundo o futurismo, é a rapidez. A coisa a toque de caixa, muito rápido. E nisso ele estava certo, mas ele não chegou a imaginar exatamente assim, né? Mas, enfim, então a palavra poética, a poesia, a literatura, de uma forma geral, era pensada nesse sentido de ter que ser rápida, concentrada, econômica, nada de grandes coisas. E aí isso vai totalmente contra a poesia que é feita nesse momento, que é a poesia parnasiana, que aqui tem grande público leitor e tal, né? E também a poesia simbolista do Cruz de Souza, que é um tipo de poesia que é cheia de palavras, né? Cheia inclusive de volteios sintáticos, especialmente, bom, os dois, né? De volteios sintáticos e tal. E isso demora a leitura. Então, cada vírgula, quando vocês pegam um texto cheio de vírgula, vocês enchem o saco, né? Eu encho o saco. Se eu estou lendo um negócio cheio de vírgula, cheio de orações interpoladas, aí a oração principal, já nem sei onde está, o que queria dizer o texto. Quer dizer, essa coisa truncada, assim, que não anda, isso é execrável. Ninguém quer isso mais. Então, essa literatura inicial, né, do modernismo, é uma literatura com poucas palavras, porque vai dentro dessa linha de pensamento do futurismo do Marinetti. Um outro dado interessante do futurismo, que eles vão adotar também, é a necessidade da internacionalização da vida. Que o mundo é esse, cheio de países, mas esse é o mundo que a gente tem. E nós temos que nos entender, de alguma maneira. Então, o Brasil não é um país isolado nesse mundo. Ele não é fechado em si mesmo. Ele mantém relações com outros. E isso é fundamental para se manter a ideia de progresso. Ordem e progresso. Isso é positivismo. Eu não me lembro quando é que ele entra esse lema na bandeira brasileira que há ainda hoje, né? Mas eu acho que é por aí, logo depois disso. Ordem e progresso, porque isso é um lema positivista. Bem, então, essa rapidez nas coisas, né? Isso significa também a efemeridade das coisas, porque se é tudo muito rápido, é sinal de que muda muito. As coisas mudam, se transformam muito com muita velocidade. Ou seja, a efemeridade das coisas. Tudo passa. Então, tudo é rápido, tudo passa.
Isso está na base dessa poesia. Isso vai ser mostrado, por exemplo, na forma desses poemas, que nós vamos ver depois com a poesia do Oswald de Andrade, né? Que eu acho que eu já botei alguns textos, se não botei, eu vou botar alguns poemas do Oswald, que vocês vão perceber essa economia vocabular para a poesia e a forma diferente, né? Aí vai nascer a ideia do verso livre, que hoje todo mundo pratica e a maioria não sabe muito bem o que é. O verso livre é, na verdade, o verso mais difícil de se escrever. Muito mais difícil do que o verso metrificado, justamente porque ele é livre. E tem também a influência do dadaísmo. Boa bala. A influência do dadaísmo. O que é o dadaísmo? É também uma corrente aí mais teatral e poética do que outras artes de uma forma geral. Mas o dadaísmo também surge nesse momento, não sei se é em 17 ou 19, acho que é 19 que surge o dadaísmo. Numa linha, vamos dizer assim, freudiana, né, de Sigmund Freud, da psicanálise freudiana, aplicada vamos dizer assim, ao acontecimento poético, né, a encenação da poesia. E ela é tão interessante, essa corrente dadaísta, que ela nega a si mesma, né? Ela é autonegada. Entre outras coisas, o dadaísmo busca, a partir do próprio nome, a significação do nome, que vem de dadaísmo, vem de Dada. Dada significa gugu Dada, as primeiras formas vocálicas, né, utilizadas pelo recém-nascido, pelo bebê. Significa justamente isso, a importância no primitivo. Aquilo que vem primitivo no sentido de primeiro. Primitivo vem de primeiro, não sei se vocês sabem, né? Então, essas primeiras manifestações do ser humano que vão ser extremamente valorizadas pelo dadaísmo. Na poesia, isso vai se dar também de uma forma muito teatral, muito teatral. Na verdade, o poema dadaísta nunca é escrito, ele é encenado. Então, o poeta tem lá uma ideia qualquer e ele vai apresentar o seu poema ali na hora. Ele é o primeiro poema, não tem correção, não tem nada, ele é dito ali na hora. É claro, isso se esgota rapidamente, mas a ideia é muito interessante, né? De buscar a palavra primordial, a palavra que funda a coisa, né? Buscar aquilo que está lá no inconsciente, né? E aí eles vão cruzar uma série de coisas com a psicanálise freudiana. Esse veio da psicanálise freudiana, depois vai um pouquinho mais adiante, mas aí já em 24, por aí, vai aparecer o surrealismo. E que vem a ser o surrealismo? O surrealismo vai se dividir em duas correntes, né? Uma psicanalítica e outra dentro da política, né? Bem, mas aí eu já estou antecipando coisas. E o que isso acontece com os nossos tupiniquins aqui? Fica todo mundo meio doido, né? Com as possibilidades que estão sendo colocadas agora para se fazer poesia. E aí vocês imaginam, né? Não estou com o livro aqui, mas eu acho que eu já botei, se eu não botei, vou botar para vocês, algumas coisas já do Oswald, por exemplo, de poemas do Oswald, em que o poema é composto de palavra, mas também de desenho. Há também um desenho. Não pode tirar o desenho faz parte do poema. Isso é uma concepção dadaísta. Surrealista também, né? Então, o que é a Semana de Arte Moderna? A Semana de Arte Moderna é um acontecimento que foi muito pensado, muito bem pensado, mas que extrapolou aquilo para qual ela foi gestada. E ela vai
se estilhaçar mais adiante, né? Pouco tempo depois, a Semana de Arte Moderna deu tantos frutos que as correntes, por falar agora especificamente da literatura, as correntes literárias que surgiram daí são basicamente duas, né? Num primeiro momento, a gente vai ter dois grupos de poetas, escritores, vindos da Semana de Arte Moderna, que vão pensar todas essas elucubrações, essas coisas, essas novidades todas em relação à forma, em relação aos temas pertinentes, à apresentação dos poemas e etc., o que está por trás disso, né, do ponto de vista filosófico, a ideia de Brasil, como é que a gente vai pensar agora o Brasil, que Brasil é esse, saindo de uma coisa tremendamente perturbadora, como foi o final do século XIX, com o golpe de Estado do Marechal Deodoro da Fonseca, expulsando o imperador, aí vem a Primeira República, que foi uma coisa horrorosa, quer dizer, eles ainda estavam na Primeira República, né, de perseguições políticas, assassinatos e etc., violências e por aí vai, né? Então, esses transtornos, ao mesmo tempo, o Brasil começando a receber imigrantes de todo mundo, né? Japoneses, alemães, polacos, italianos, etc., né? Vinha gente de tudo que é jeito para cá, o Brasil se enchendo de gentes, né? Diferentes, portanto, com necessidades diferentes, e a velha oligarquia, sem saber para onde vai, né? Mas querendo se manter na posse do território, né? Então, há um certo caos, assim, né? E a literatura acompanha isso, ou ajuda isso, ou ajuda a externar essas questões todas. E a poesia está nisso, né? Tá nesse caminho. Então, de um lado, mas há correntes políticas diferentes, né? Ou entendimentos políticos diferentes, basicamente. Uns à direita, eu usei meu braço esquerdo, um à direita e o outro à esquerda. E aí a gente vai ver até pelos nomes, e vão se intitular, vão se dar nomes, esses grupos de poetas, escritores e tal. De um lado, a gente vai ter o grupo verde-amarelo, né? Direita, com o grupo Pau-Brasil, esquerda. Mais adiante, eles resolvem mudar de nome, né? Então, fica o grupo ANTA e o grupo antropofágico, antropofagia. Quem que fica de importância nisso, né? Qual desses dois grupos que vão trocar farpas, né? Qual deles que fica realmente a produção? Pessoal da esquerda, por incrível que pareça. E aí vocês têm a figura emblemática de Oswald de Andrade. Ele é fundamental. Ele foi um grande poeta? Não. Ele foi um romancista genial? Não. Ele foi um teatrólogo insuperável? Não. Mas ele fez as três coisas e pensou muito bem essas três coisas. Nada da literatura que vem depois seria o que é e o que foi sem essas tiradas fantásticas do Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade assume uma posição de grande importância, por ter sido um pensador diferente dos pensadores tradicionais. Ele era um cara que era muito doido, e extremamente libertário e muito antenado com muitas coisas do mundo. Ao lado dele, mas nem sempre de uma relação amistosa, pessoalmente eles tinham problemas, né? Tá Mário de Andrade, que é um grande intelectual, foi um grande intelectual também, e realizou essa maravilha que foi Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, que nós vamos ter que ler isso aí, porque isso aí é uma maravilha, é uma maravilha. É um romance difícil?
Não é fácil, não. Porque vai lidar com várias coisas, né? Macunaíma, mas é uma maravilha. Nós vamos ler daqui a pouquinho mais. Então, a gente tem grandes... Manuel Bandeira, que também está nessa linha da antropofagia, que se enquadra nesse movimento da antropofagia. E aí, em 1928, por exemplo, o Oswald lança o Manifesto Antropófago, que eu vou ler para vocês depois, que é uma coisa fantástica, assim, como é que ele pensou aquilo tudo, né? Que não é exatamente literário, mas é também literário, não é exatamente poesia, mas é também poesia. E é, sobretudo, um modo de pensar e um modo de agir para o futuro. Então, aí vocês têm, basicamente, assim, em linhas bem gerais, né, essas coisas todas que culminaram na Semana de Arte Moderna e depois a Semana de Arte Moderna, que explode em imensas possibilidades. Ao longo da década de 20, a gente vai vendo essas grandes modificações, algumas realizações fantásticas, outras que apontam caminhos muito interessantes para o que vai ser a literatura brasileira adiante. Mas é um momento em que se pensa o Brasil, se pensa a nação no confronto com o passado da própria nação, no confronto com outras nações que estão no mundo, né? Não necessariamente apenas as europeias, mas também aqui do lado, né? Essa ideia, por exemplo, do Mercosul, que agora também deixaram de lado burramente, mas, enfim, a ideia do Mercosul não é tão nova assim, né? Eu não me lembro se foi Porto Alegre, eu acho, ainda no romantismo gaúcho, sul-rio-grandense, o Porto Alegre escreveu um texto épico chamado Colombo. Romântico, sul-rio-grandense, escreveu um texto, um poema épico chamado Colombo. E nesse poema ele já fala da necessidade das nações latino-americanas se unirem. Vejam que coisa interessante isso, né? E isso está mais ou menos de volta aí no início dessa Semana de Arte Moderna, as pessoas pensando nisso e tal. E tem um poeta gaúcho que depois vai viver o resto da sua vida no Rio de Janeiro, chamado Augusto Maia, e eu acho ele sensacional. Acho o Augusto Maia sensacional. Estudei a poesia dele e a autobiografia dele durante um bom tempo, e acho ele realmente um grande poeta. E ele também tinha essas ideias. Mas, enfim, o que eu queria mesmo era comentar essas coisas com vocês, para a gente sanar dúvidas e falar mais coisas amanhã durante a aula. Tá certo, gente? Então, um beijinho para vocês, até amanhã. Amanhã de manhã com a turma A, amanhã de noite com a turma B.